Olá, amigo estudante. Seja bem-vindo ao canal Passei no Enem. E no vídeo de hoje vamos resolver uma questão do Enem sobre fluxo de calor. Se você apoia nossa iniciativa, deixe o seu like e se inscreva no canal. Hoje vamos fazer diferente. A questão vai ficar na tela aí e partiu resolver a questão. Então, eu já dei uma adiantada aqui para que o vídeo não seja demorado, tá? Facilitar também. Que vamos fazer a leitura da questão para a gente entender como que a gente vai resolver ela. O objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar as trocas de calor com o ambiente externo. Então, pessoal, as duas primeiras frases da questão já nos dá a dica qual vai ser o conceito que nós vamos aplicar, né? Como que nós vamos resolver essa questão? Então, aqui, quando ele fala aqui, ó, trocas de calor com o ambiente externo. Então, é um calor que vem do ambiente externo e entra dentro de um recipiente. Entendeu? Então, aqui, então o nosso conceito que nós vamos utilizar chama-se fluxo de calor. Vamos utilizar essas duas fórmulas aqui, ó. Fluxo de calor é igual a calor sobre variação do tempo. E a outra fórmula é fluxo de calor é igual a constante vezes a área vezes variação de temperatura sobre a espessura. Então, voltando aqui ao enunciado, vamos continuar. Essa troca de calor é proporcional à condutividade térmica K, que é essa constante aqui. Continuando a leitura. E a área interna das faces do recipiente, que é a área, né, das faces do cubo, bem como a diferença de temperatura entre o ambiente externo e o interior do recipiente, além de ser inversamente proporcional às espessuras das faces. Uma coisa a se falar em relação ao fluxo de calor, que quanto maior a área em contato, mais calor pode passar. Outro ponto também a ser destacado é a espessura. Quanto maior for a espessura, menor será a quantidade do fluxo de calor que vai passar. Então, assim, já fica essa dica. Pode até anotar aí esses dois principais conceitos sobre fluxo de calor. Então, continuando a leitura. A fim de avaliar a qualidade de dois recipientes, o recipiente A 40 por 40 por 40 e o B 60 por 40 por 40 centímetros, de face de mesma espessura. Então, vamos grifar aqui, ó. Todos os dois recipientes têm a mesma espessura. Um estudante compara suas condutividades térmicas Ka e Kb. Para isso, suspende dentro de cada recipiente blocos idênticos de gelo a 0 graus Celsius. Então, aqui, os blocos, vamos grifar também. Os blocos são idênticos, de modo que as suas superfícies estejam em contato apenas com o ar. Após um intervalo de tempo, ela abre os recipientes enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo e verifica que a massa do gelo que se fundiu ao recipiente B foi o dobro da que se fundiu no recipiente A. Então, aqui, outro ponto a destacar também. Intervalo de tempo. Então, aqui no enunciado, a gente já entende que o intervalo de tempo é o mesmo para os dois blocos. E outro ponto importante, que o recipiente B foi o dobro da que se fundiu no recipiente A. Então, aqui, a massa fundida do recipiente B, do gelo fundido do recipiente B, foi o dobro do recipiente A. Aí vem a questão. A razão Ka sobre Kb é mais próxima de. Então, a pergunta é, qual que é o resultado de Ka sobre Kb? Aqui,
Nos dados, eu já deixei aqui nos dados aqui já destacado as medidas do bloco A e do bloco B. E um ponto importante, que a massa de B é igual a 2 vezes a massa de A. Aqui, eu desenhei o bloco A e o bloco B, para facilitar a nossa didática, para nós podermos ter uma melhor compreensão do exercício. Outro ponto aqui, fluxo de calor é esse círculo aqui traçado no meio, é igual a calor sobre variação do tempo. Aí sabemos que calor é igual a massa vezes L. L é calor latente. Outro ponto importante, nos dois blocos foi utilizado o gelo. Então, o gelo tem o mesmo calor latente. Caso vocês queiram um vídeo sobre calor latente, deixa aí no comentário. Outro ponto também, eu já deixei calculado aqui a área, tanto do bloco A quanto do bloco B. Outro ponto importante, que muitos confundiram nessa questão. Eles confundiram o cálculo de área com o cálculo de volume. Por exemplo, muitas pessoas no Enem calcularam 40 vezes 40 vezes 40. E não é assim, porque assim, a área a gente calcula diferente do volume. Comprimento vezes largura vezes altura. Já na área é diferente, a gente vai considerar somente a figura plana. Por exemplo, aqui nós temos quadrados, ó, nós temos um quadrado aqui, outro quadrado aqui por baixo, um quadrado aqui de trás e um outro quadrado do lado de cá. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados. Então como que vai ser a nossa área? A nossa área vai ser 6 vezes 40 vezes 40. Nós não estamos olhando de acordo com o volume, nós estamos olhando de acordo com a área. Então a gente olha aqui a figura, um lado e um outro. Então a gente multiplica por 6 vezes 40 vezes 40, dá 9.600 centímetros quadrados. No bloco B é diferente a nossa conta. Nós temos que observar, assim como no bloco A nós temos 6, porém, elas têm medidas diferentes. Por exemplo, aqui, ó, nós temos duas figuras geométricas que têm 40 centímetros deste lado, 40 centímetros desse, 40 desse, 40 desse. Então, esta figura aqui em cima e essa aqui do lado. Então, vai ser 2 vezes 40 vezes 40. Mas, não temos o restante das figuras? Nós temos 4. Nós não temos este lado aqui que mede 40 e este cá que mede 40. Então, nós temos 4 vezes 40. Este lado de cá não mede 60 e este de cá mede 60, então vai ser 4 vezes 40 vezes 60. Aí nós temos 1, 2, 3, 4 figuras com essa medida aqui. Aí vai ser a somatória de 2 vezes 40 vezes 40, mais 4 vezes 40 vezes 60. Vai dar um total de 12.800 centímetros quadrados. Lembrando, nós estamos calculando área, não estamos calculando volume. Lembrando que nós temos dois blocos, o bloco A e o bloco B. Primeiro, vamos utilizar esta fórmula aqui, ó, que é onde envolve a quantidade fundida, a massa fundida e o calor latente, tanto para o bloco A quanto para o bloco B. Então, o fluxo de calor é igual a massa de ar vezes o calor latente sobre variação do tempo. Este é para o bloco A. Agora, para o bloco B, temos massa de B vezes o calor latente sobre a variação do tempo. O exercício quer a razão entre suas condutividades térmicas. Então vamos lá. Nós vamos pegar o QA sobre o QB. Vamos agora substituir a massa fundida vezes calor latente de A
sobre variação do tempo dividido. Só que nós temos um ponto aqui, ó. Massa de B é igual a 2 vezes a massa de A. Então nós vamos substituir aqui, ó. Massa de B é igual a 2 vezes massa de A. Então já vamos substituir aqui já. 2 vezes massa de A vezes o calor latente sobre variação do tempo. Vamos jogar aqui para cima. Já nós temos uma razão sobre uma razão. Nós vamos inverter. Nós vamos inverter a razão de baixo. MA e dividindo agora. 2 vezes a massa de A vezes o calor latente. E vamos colocar o ΔT aqui em cima. Então aqui, pessoal, o que eu fiz? Eu não tinha o fluxo de A sobre o fluxo de B. Eu coloquei aqui, já substituindo. E passei aqui para cima o inverso, multiplicando. Então o que eu faço agora? Eu vou cortar. MA com MA eu corto. O ΔT, a variação do tempo nos dois casos é o mesmo. Eu vou cortar. A massa de A e massa de A eu vou cortar. O calor latente é o mesmo, tanto no B quanto no A eu vou cortar. E eu vou sobrar o quê? 1 sobre 2. Como eu havia comentado, é uma das questões difíceis do Enem 2019. Além de saber utilizar as fórmulas, é uma questão que tem bastante conta. Então, se vocês repararam aqui, eu costumo utilizar apenas uma folha. Então, aqui já praticamente acabou, né, a folha. Então, vamos utilizar um papel aqui. Vamos colocar aqui por cima. Então, já resolvemos esta conta, que é esta fórmula aqui. A próxima fórmula vai ser esta, onde no final nós vamos simplesmente substituir por este resultado aqui. Então, vamos lá. Quantidade de calor de A é igual a constante de A vezes área de A vezes a diferença de temperatura de A sobre espessura de A. A próxima agora é o do bloco B, igual constante de B vezes área de B vezes variação da temperatura de B sobre espessura de B. O exercício quer a razão KA sobre KB. Já vamos aqui colocar aqui o esquema da fórmula. Fluxo de A sobre fluxo de B igual KA vezes área de A vezes variação da temperatura de A sobre espessura de A. Nós vamos inverter aqui, ó. Na verdade, nós temos aqui uma divisão, que é este termo aqui todo sobre este termo todo aqui. Este termo se refere ao bloco A. Este termo aqui se refere ao bloco B. Com isto, nós seguimos o raciocínio da questão, que é KA sobre KB. Continuando. Colocar um pontinho de multiplicação. KB vezes área de B vezes da temperatura de B. Fica agora dividindo. E vamos passar a espessura agora para cima. Espessura de B.
Então, lembrando que nós grifamos aqui no enunciado. As espessuras são iguais, tanto no bloco A quanto no bloco B. Então, já vamos cortar. Variação da temperatura de A é igual à variação da temperatura de B. Então, a gente corta. São valores idênticos. Então, simplificando, já vamos substituir aqui. O fluxo de A sobre o fluxo de B é igual a meio. Igual Ka sobre Kb vezes a área de A, já vamos substituir. A área de A é 9.600 centímetros. Sobre a área de B, nós já fizemos a conta anteriormente, dá 12.800. Vamos simplificar, vai ficar 96 sobre 128. Vamos isolar K sobre KB. E vamos multiplicar, cruzado. O 1 vezes 128 e o 2 vezes 96. 1 vezes 128 vai dar 128. 2 vezes 96 vai dar 192. Então, aqui, fazendo a conta, 128 por 192 vai dar aproximadamente 0,67. É uma questão difícil que envolve o conhecimento de fluxo de calor, os seus conceitos e as suas fórmulas. E é uma questão muito trabalhosa. Olha o tanto de conta. Então, a resposta deste exercício é a resposta letra B, 0,67. Ka sobre Kb é igual a 0,67. Se vocês tiverem gostado aí desse vídeo, deixa um comentário aí embaixo, deixa aquele like e se inscrevam quem não é inscrito. E muito obrigado. Até a próxima.